verificando novamente a sua introdução, vejo que você desenvolveu, né, escreveu os outros bloquinhos e eu vejo que você está indo muito bem. Então, a dica que eu mencionei anteriormente, que eu vou mencionar novamente, é com relação à quantidade de conteúdo que você, por vezes, insere nos blocos. Vou te dar um exemplo prático. Aqui no panorama sobre o tema, você percebe de início a explicação do que escrever no bloco, o exemplo do que deve conter no bloco, né? E as regras, né? As regras elas mostram o que você deve escrever e o que não deve escrever. E a nota que está diretamente relacionada às regras. Aqui ficou uma pendência, né, que está ocasionando essa nota 8,9, que é: o parágrafo não deve conter uma citação direta longa. Então, na verdade, né, você não insere uma citação direta longa, mas você insere muito conteúdo no bloco. Então, provavelmente é por isso que a regrinha ela não foi contemplada, né? O assistente entendeu que era uma citação direta longa, eu penso que talvez devido à quantidade assim, de conteúdo, né, que você insere aqui no parágrafo. Deixe-me verificar. Isso, realmente é muito conteúdo, veja só. O que você vai escrever nesse bloco você vai ler, olha, nesse parágrafo deve conter o tema e se fazer uma contextualização de tudo que será abordado no trabalho. Apresente o cenário relativo ao assunto que você escolheu. Situe o leitor no contexto do assunto relativo à monografia que você está desenvolvendo. Isso você pode fazer em um parágrafo, 2 parágrafos, mas aqui, de fato, há muito conteúdo. Então, assim, a minha dica é que você observe isso, tá certo? Outra questão também tenha cuidado com o tamanho do parágrafo. Veja, aqui o parágrafo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente aconselha, como uma boa prática de escrita, que o parágrafo tenha no máximo 8 linhas. Então, sempre quando você for escrever, você tem que ter esse olhar para não escrever parágrafos longos demais. Isso dificulta, como esse aqui, compromete a fluidez textual. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, realmente ficou um parágrafo extremamente longo, né? A nossa orientação quando o aluno faz um parágrafo assim muito longo é que ele divida esse parágrafo em 2, né? Ele faz a leitura, procura um momento de descanso aqui da ideia, né? Cada parágrafo é o início de uma ideia nova, né? Claro que são ideias relacionadas, mas vai começar uma nova ideia, pode fazer, né, separar o parágrafo, por exemplo, quando você sentir que vai começar uma nova ideia, e aí reler o parágrafo e observa qual é esse momento no seu texto, para você separar. Pelo que observei aqui, fazendo a leitura, eu acho que aqui você poderia naturalmente assim dar uma quebra no texto, olha, até visivelmente já ficaria melhor. E aí aqui você pode colocar um conectivo, um termo de retomada, uma conjunção, né, algum conectivo para fazer uma linkagem, né, com a ideia anterior, nesse sentido. Enfim, a gente tem alguns conectivos que a gente sugere o aluno a utilizar. Eu vou te apresentar esses conectivos porque isso vai te ajudar também, olha só. Aqui no nosso TCC Wiki, você pode colocar a palavra conectivo para pesquisar. Aqui é a nossa base de pesquisa. Aí você pode até colocar conectivos e clica na lupinha. Aparecem aqui, olha, um texto, né, um artigo que a gente escreveu, como usar conectivos linguísticos, né, recursos linguísticos e conectivos para a coesão textual. Então, você pode fazer aqui a leitura, a gente apresenta, olha, algumas conjunções adversativas, por outro lado, no entanto, né? Então, aqui a gente tem algumas conjunções que você pode, sim, utilizar para quando você for fazer essa separação do seu texto, né? Transformá-lo, quando você fosse fazer essa separação do parágrafo, em um parágrafo em 2, né? Transformar um em 2. Aqui você diz, olha, o gênero textual notícia é um dos mais presentes na sociedade atual, pois vincula informações sobre fatos relevantes que ocorrem no mundo. Esse gênero pode ser utilizado como uma possibilidade para a alfabetização e letramento em língua portuguesa de uma pessoa surda na educação de jovens e adultos, EJA, por ser uma modalidade de ensino onde atende aos indivíduos que não concluíram os estudos na idade regular, oferecendo-lhes a oportunidade de retomar sua trajetória educacional, possibilitando o desenvolvimento de habilidades linguísticas, comunicativas e críticas, além de ampliar
o repertório linguístico, cultural e social do aluno. Aqui você está falando, né, sobre o gênero textual notícia, você está falando sobre ele ser utilizado para alfabetização e letramento em língua portuguesa de uma pessoa surda na EJA, né? Então, veja, aqui quando você já muda o foco, aqui você já vem falar sobre a pessoa surda. A pessoa surda é aquela que possui uma deficiência auditiva, que impede ou dificulta. Então, aqui, naturalmente, é outra ideia. Então, daria para fazer a separação inclusive sem um conectivo, imagino, né? Ou você pode colocar, nesse sentido, vale a pena ressaltar, né, que a pessoa surda é aquela que possui uma deficiência, porque quando você coloca nesse sentido, é um termo de retomada, né, um conectivo que você usa para retomar, é como se você tivesse dizendo que dentro desse contexto, né, nesse sentido, é importante ressaltar que a pessoa surda é como se você estivesse fazendo uma linkagem, dando continuidade àquela ideia que você tratou no parágrafo anterior, né? Mas você pode, com certeza, explorar mais esses recursos e pode utilizar outro. Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver. Mais expressivo e criativo, de forma eficaz ou principalmente, não sei se encaixaria ali. Relação de oposição ao contraste, que não é o caso, né? Nesse caso, no entanto, aí eu vejo que não é o caso. Criar uma transição de ideias, principalmente. Aqui a gente tem, olha, mais conjunções adversativas. Aqui, adverbiais. Então, você pode utilizar, você pode colocar. Em especial, é importante ressaltar que a pessoa surda é aquela que possui, entende? Aí você pode colocar aqui, porque faz essa linkagem do texto, né? Quando você fizer a quebra, fica muito bom. E outra dica legal que eu posso te dar no seu texto é com relação também ao tamanho das frases. Olha só, você começa aqui escrevendo com letra maiúscula, aí você diz, esse gênero pode ser utilizado como uma possibilidade para alfabetização e letramento em língua portuguesa de uma pessoa surda na educação de jovens e adultos, EJA, por ser uma modalidade de ensino onde atende aos indivíduos que não concluíram os estudos na idade regular, oferecendo-lhes oportunidade de retomar sua trajetória educacional, possibilitando o desenvolvimento de habilidades linguísticas, comunicativas e críticas, além de ampliar o repertório linguístico, cultural e social do aluno. Essa frase, ela ficou extremamente longa, né? Você começa com letra maiúscula, olha, e você vai escrevendo, e encerra aqui com ponto. Então, realmente extremamente longa. Como boa prática de escrita, a gente aconselha que as frases tenham no máximo 3 linhas para não comprometer a fluidez textual. Você percebe pela minha leitura que quando eu chego aqui no finalzinho, eu fiquei sem ar, né? Fiquei cansada, porque não tinha uma pausa maior. A gente tem as vírgulas, né? Que dão uma respirada, mas não tem aquela pausa, aquele momento de descanso no texto para começar novamente. Então, vale a pena aqui você fazer isso. E os conectivos são um ótimo recurso que você pode utilizar. Então, nessa frase aqui, né, como que você poderia organizar? Você poderia manter. Esse gênero pode ser utilizado como uma possibilidade para a alfabetização e letramento em língua portuguesa de uma pessoa surda, aí vírgula, na educação jovens e adultos EJA, por ser uma modalidade de ensino onde atende aos indivíduos que não concluíram os estudos na idade regular. Ponto. Aí aqui você poderia usar um conectivo, além disso, né, que é um conectivo de continuidade, de adição. Olha, além disso, oferece-lhes, né, você poderia colocar, oferece-lhes a oportunidade de retomar sua trajetória educacional, vírgula, possibilitando o desenvolvimento de habilidades linguísticas, comunicativas e críticas, além de ampliar o repertório linguístico, cultural e social do aluno. Muito bom o seu texto, tá? Então, dessa forma, ficaria muito bom. Agora, atente-se para a questão de a quantidade agora de conteúdo, né? Não tem necessidade de tanto conteúdo no bloco. Um parágrafo ou 2 seria suficiente. Outra questãozinha que eu observei é que você coloca as referências aqui, né, como uma forma de... você faz algumas anotações no bloco. Posso fazer, professora? Olha, tem um lugarzinho, ideal para isso, para você fazer. Clica aqui no maisinho, você coloca as suas anotações aqui, ou no maisinho, ou no nome mesmo, e a abinha ela abre. Você pode colocar as referências aqui, suas anotações aqui. É uma forma de não colocar no bloco e confundir a regra, né? Porque às vezes a gente coloca aqui no bloco e aí a regrinha não fica pendente e aí vai te confundir. Então, coloca só o texto mesmo que pede o bloco e aqui nos lugarzinhos, né, de anotações, referências, você coloca
essas informações adicionais, tá bom? Organize seu texto nesse sentido e analise todos os outros bloquinhos seguindo essas dicas, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos!